Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema: a oração pode mudar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Ezequias. Depois você pode conferir no segundo livro de Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. O que aconteceu? Ezequias, quando soube que Deus havia lhe dito que ele iria morrer, ele virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo e, na sua oração, lembrou a Deus da sua fidelidade, da sua integridade do coração. E Deus mudou aquilo que havia dito ao profeta. E ele teve 15 anos de vida prolongados. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que uma oração pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. E nós vemos em várias passagens da Bíblia que Deus respondeu às orações dos servos fiéis e como ele ainda é o mesmo nos dias de hoje e continuará sendo eternamente, Deus continua respondendo às orações dos seus filhos. E a primeira atitude que devemos ter para que as nossas orações sejam respondidas e que mudem o propósito de Deus é reconhecer a sua soberania. Por intermédio do profeta Isaías, como eu disse, Deus avisou ao rei Ezequias que ele morreria como resultado de uma enfermidade. Porém, o Senhor mudou os seus planos por causa da maneira como esse rei recebeu a mensagem divina. E é por isso que eu te digo que a resposta das nossas orações depende muito do modo como interpretamos a mensagem do céu. Nesse caso, o rei Ezequias orou com o coração humilde, porque creu na profecia e reconheceu que Deus seria poderoso para curar a sua doença física. E foi assim que Ezequias orou com fé. Creu que Deus poderia dar-lhe vitória naquele momento de tanta aflição e de risco. E em suas orações, Ezequias exaltou a soberania do Senhor. Orou com humildade. Pediu a Deus que tivesse misericórdia da sua vida, porque ele tinha consciência das suas limitações. Além da fé, da humildade, confissão e quebrantamento, atrai a resposta imediata de Deus à nossa oração. Confessar é revelar os nossos segredos a alguém, geralmente aquilo que sentimos ou pensamos. As nossas palavras são a expressão dos nossos sentimentos e pensamentos. A Bíblia considera o coração como a sede das nossas aspirações e sentimentos. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus 15, 18. E quando o coração do homem está inclinado para fazer a vontade do mundo, a alma torna-se sujeita às vaidades terrenas e às realizações das obras da carne. Mas se andamos em obediência aos mandamentos do Senhor, o fruto do Espírito Santo será germinado em nosso coração. Ezequias alcançou a misericórdia do Senhor e a sua oração mudou o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque ele creu na justiça divina e a confessou ao Senhor em sua oração. E após ter orado ao Senhor com fé, humilhando-se com seu rosto voltado para a parede do seu quarto e confessando tudo quanto estava dentro do seu coração, Ezequias chegou a um estágio de íntima comunhão com Deus, o quebrantamento e as lágrimas. Em algum momento, por força das circunstâncias, eu te pergunto: você já se viu obrigado a mudar os seus planos?
Existem alguns trechos na Bíblia Sagrada que falam que Deus se arrependeu. Por exemplo, o Senhor disse ter se arrependido de haver feito o homem, e isso lhe pesou o coração. Em outra passagem, lemos que ele se arrependeu do que dissera, que destruiria Nínive, capital da Síria. E isso porque os moradores daquela cidade se arrependeram dos seus pecados. Em 1 Samuel 15:35, o Senhor se arrependeu de ter ungido a Saul, rei sobre Israel. E eu faço mais uma pergunta. Será que o Senhor se arrepende como homem? Não. Em Gênesis, Deus se arrependeu de criar o homem por causa do pecado deliberado e da rebelião da humanidade. A palavra arrependimento registrada em Gênesis 6, versículo 6, não significa fraqueza, mas quer dizer mudança de atitude. Deus havia até então tratado com misericórdia e longanimidade a população antediluviana. Mas a partir do momento em que o pecado se generalizou, o Criador achou necessário aplicar o juízo. A existência de Deus, o seu caráter e os seus eternos propósitos permanecem imutáveis. Porém, ele pode alterar o seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta deste. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Nínive. Diz a Bíblia que ao ouvirem a pregação de Jonas, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se com panos de saco. Devido ao arrependimento daquele povo, Deus revogou o juízo. O desejo primordial de Deus é sempre usar de misericórdia com a humanidade. O Senhor é um Deus que tem compaixão pelos pecadores sinceramente arrependidos. Entretanto, consome com o fogo da sua ira todos quantos desobedecem a sua palavra deliberadamente. O arrependimento divino, registrado em 1 Samuel 15:35, mostra o profundo sentimento de desgosto de Deus decorrente da rebelião de Saul. Mas não é um arrependimento semelhante ao do homem, que tem que se corrigir pelos seus erros. O arrependimento de Deus, repito, significa basicamente uma mudança de atitude. Quando lemos essa passagem, entendemos que Deus muda o seu propósito de acordo com o comportamento do homem. Aos que lutam para alcançar os seus propósitos pela oração, talvez seja muito proveitoso conhecer a palavra propósito e o que ela representa em nossa vida. A palavra propósito faz referência a um produto final a ser alcançado, aquilo que determina a nossa conquista. Segundo o dicionário, propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa, objetivo, finalidade, intuito. Salomão escreveu em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8, que tudo tem o seu tempo e o seu propósito determinado na terra. Deus tem um plano eterno, que inclui os propósitos e as atividades de todas as pessoas. A oração de Ezequias mudou o propósito de Deus na sua vida. Mudou aquilo que Deus havia estabelecido e determinado, ou seja, que o rei morreria como consequência de uma doença. Deus, através do profeta Isaías, mandou que o rei Ezequias colocasse a sua casa em ordem e sentenciou: você vai morrer. Mas como uma pessoa, por meio da oração, consegue mudar o propósito de Deus? O segredo está no jeito humilde com que Ezequias se dirigiu ao Senhor. Ah, Senhor,
ser servido de te lembrar. Segundo Reis, capítulo 2, capítulo 20, versículo 3. Deus é soberano para fazer tudo o que quiser, agir como quiser e da forma que bem entender. Façamos o nosso dever. Lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, com fé, humildade, confissão e quebrantamento, como fez o rei Ezequias, e então veremos que as nossas orações podem mudar o propósito de Deus. O que aconteceu com Ezequias prova que Deus não olha a aparência do homem, mas sonda os sentimentos e os desígnios humanos e descobre as verdadeiras intenções do coração. O coração piedoso desse rei fez com que a sua oração mudasse o propósito de Deus. Ezequias apresentou-se diante do Senhor, como eu disse, com o rosto virado para a parede, num ato de humildade, e não hesitou em falar sobre a sinceridade do seu coração. O verdadeiro homem não é o estereótipo visto com os olhos carnais, mas é o ser que está dentro de cada um de nós, orientado pelos desejos da alma, guiado pelo processo mental e também pelo processo emocional. Deus almeja entrar no coração do homem. O Salvador não se cansa de fazer o mais excelente de todos os convites ao pecador, para lhe dar um novo caminho de felicidade eterna. Diz a palavra de Deus. Provérbios 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Mas por que será que Deus não pediu o braço, a perna ou outra parte do corpo? Porque o coração precisa sempre estar voltado para Deus, a fim de gerar o homem espiritual. Do contrário, acontecerá como disse Jesus em Mateus 15, versículo 19, que diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ezequias sabia que não podia enganar, pois o Deus onisciente conhece o profundo da alma aflita. Certamente, antes mesmo do nascimento desse rei, Deus já conhecia muito bem o caráter sincero do seu filho. O Senhor esquadrinhou os pensamentos desse servo, cuja preocupação era afastar-se dos cultos pagãos e manter-se puro e desejoso de ver a face do Santíssimo Deus. Esse rei de Judá cumpria com os requisitos de Mateus 5,8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a expressão limpos de coração caracteriza a vida daqueles que zelam pelos princípios éticos e espirituais e adoram a Deus com sinceridade no meio de uma sociedade pervertida. É aquela pessoa que se entregou facilmente aos sentimentos do amor sem interesse. Um coração fingido, que guarda ódio e rancor, dificilmente alcançará a perfeição, e a sua oração será incapaz de mudar o propósito de Deus. Deus quer mudar a sua história, quer mudar o propósito da sua vida. Basta você se entregar confiantemente, buscar Deus de todo o coração, com o coração quebrantado, e esperar com paciência no Senhor. Só assim você constatará que a oração pode mudar o propósito de Deus. E eu resumo tudo isso na seguinte frase: orar pode mudar
tudo. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.